Oi pessoal, som, tá dando pra ouvir bem? Som, oi, oi pessoal, som, tá dando pra ouvir? Som ok? Tá dando pra ver, Tânia? Tá tudo ok aí? Uhum, tá jóia, né? A imagem, o som tão bons. A altura tá boa, tá, né? Tá dando pra ouvir bem? Tá claro o som? Tá, então tá jóia. Que bom. Boa noite, Fernando, Tânia, Beth, Kátia. Boa noite, vamos ver quem mais tá aí. Adriana, Lidiane. Um abraço aí, o pessoal tá chegando, né? Tudo bom? Boa noite. Isso aí, né? Tô aqui preparando. Nós vamos começar já. Um instantinho a gente já começa, tá? Já damos início aí ao nosso estudo. Tá bom, Beth? Tá dando pra ouvir bem, né? Então tá bom. Tá ótimo. Muito bem, pessoal. Já 20 horas, né? Vamos então iniciar, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, através da nossa ligação com o plano superior, pelo nosso pensamento e sentimento que busca pela sintonia com os espíritos amigos, a sintonia da paz, do amor, da luz, da verdade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que aprendemos neste dia, nessa semana que passou, que está findando já. Obrigado, Senhor, por podermos estudar novamente, por podermos estar entre amigos, entrelaçando vibrações, sentimentos, pensamentos. Que a tua luz nos envolva, mas envolva também todos os irmãos necessitados que perambulam pelas ruas, ou pelas casas, ou em torno de nós, e que se fazem sentidos pelos espíritos, pelos médiuns, e que possamos todos, Senhor, receber a tua luz, a luz que jorra do alto, que cai sobre nós, como estímulo para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional, mental e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Luiz Antônio. Um abraço, viu? Seja bem-vindo ao nosso estudo. Boa noite a todos, pessoal. Vamos então dar sequência, né, no estudo do livro De Volta ao Passado. Então vamos pegar aqui o capítulo 17, né, que é o nosso capítulo que nós vamos começar hoje, né? Nós terminamos um capítulo na semana passada, né? E hoje nós vamos começar mais um capítulo. Ok? Vamos lá então?
Vamos estudar? Então, o capítulo 17, o trabalho prossegue. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Pronto. O trabalho prossegue, tá? Alguns dias depois, reunidos, conversávamos sobre os progressos do caso Morgado. Demonstrávamos nossa alegria em ver que tudo estava transcorrendo da melhor maneira possível. Os fatos se encaixando e criando condições novas, propiciadoras de esperança de dias melhores no futuro. É, porque os espíritos, a gente estava tratando ali do caso da família Morgado, né, pessoal? Então vocês se lembram aí, né? E o pessoal estava estudando Espiritismo, né? Dr. Vinícius, o Orlando dando aula para eles, a Marilda, né? Então toda a família ali e amigos, né, reunidos para estudar, em busca de informações que eles precisavam, né? Para entender os desafios existenciais, né? E os espíritos acompanhando e observando os progressos deste grupo, né? Porque nós vamos progredindo em grupos mais ou menos grandes, né? Nós vamos progredindo justamente em grupos que vão se aproximando, pessoas que vão se aproximando, formando grupos. Faz parte da nossa família espiritual. Nós sabemos que nós temos uma família material e uma família espiritual, né? Muitas vezes nós estamos aqui numa família material reduzida, mas muitas vezes uma família espiritual grande aqui na Terra. E às vezes algumas pessoas da nossa família espiritual aqui e também lá no plano espiritual, né? Alguns que ficaram cuidando de nós lá na vida espiritual. Então é coisa bem grande, né? Se a gente for olhar mesmo. Então a nossa família espiritual acaba sendo bem grande. E vai crescendo cada vez mais, né, pessoal? Vai crescendo cada vez mais. E a Viviane, que retornada das suas atividades na Casa dos Morgados e principiava da nossa reunião, mostrava seu júbilo. É um prazer ver nossos amigos reunidos para o estudo da obra básica da codificação kardeciana, sob orientação de Orlando. Todos manifestam grande interesse, até José Domingos, né? Porque estão estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né, da codificação de Allan Kardec, e todos estão felizes ali estudando o livro, sob a orientação do Orlando, né? É muito gostoso, né? Estudo em grupo, assim, interativo, é muito bom, né? Na casa espírita ou mesmo nos nossos lares, né? Entre familiares ou entre amigos, né? Henrique sorriu concordando. Sem dúvida, o estudo será de grande utilidade para eles, visto que, com o conhecimento da doutrina espírita, terão a visão ampliada e esclarecida, ficando mais fortalecidos perante as atribulações da vida e cientes do que lhes compete realizar em benefício do próprio progresso, né? Porque todos nós, o quanto que nós nos fortalecemos com o conhecimento da doutrina espírita, né? Às vezes até chega um certo momento que vai passando desapercebido para nós, porque nós já passamos a pensar em termos dos conceitos que nós viemos aprendendo ao longo dos anos, né? De modo que a gente já interpreta a vida, já interpreta os acontecimentos dentro desse modo de ver. Mas quão importante foi, por exemplo, o Livro dos Espíritos, cada pergunta, cada resposta, cada leitura do Evangelho, que a gente foi tecendo um raciocínio, um modo de ver a vida, de interpretar a vida, de interpretar os relacionamentos, o trabalho, a convivência, a família, né? Então, muitas vezes nós já nos baseamos nesse modo de pensar, nós já nos baseamos nesses conceitos. Mas as pessoas que começam a ver isso, que começam a aprender, elas começam a descortinar um horizonte todo novo, todo rico de possibilidades, né?
Então, para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, acaba sendo uma descoberta maravilhosa, né? É como uma flor que vai desabrochando, né? Ao contato do sol e com o tempo vai dando o seu perfume, né? Então, todos nós somos esses botões aí que vão se abrindo ao contato da verdade e com o tempo nós passamos a interpretar a vida de uma forma muito mais bonita, muito mais correta, né? Muito mais justa, inclusive, né? Então isso é bem legal, né? Isso ajuda, fortalece muito a gente, né? Prepara para os reveses que sempre vêm, né? Sempre vêm os reveses na nossa vida. Sempre vêm as dificuldades, né? Não adianta a gente querer se iludir que nós, achando que nossa vida será um mar de rosas, que não será, né? Nós teremos dificuldades. Então nós precisamos nos preparar, nos fortalecendo, né? Mas também haverá muita coisa boa, como sempre há, né? Tenho uma dúvida, Henrique, até quando iremos acompanhá-los com nossos cuidados? Indagou a Adriana, que era uma das meninas ali que faziam parte do grupo, né? Dos espíritos amigos. Até quando que eles iriam acompanhar essa família? Né? Por quê? Porque é uma situação ali que a Viviane está dentro desse curso do estudo da individualidade, esse curso de autoconhecimento. Então a Viviane, que é a pessoa mais ligada ali a esse grupo familiar, ao José Domingos Morgado, né? Então foi a partir dela ali que surgiu a necessidade desse, desse socorro, né? Então ela que está cuidando da família, mas a Adriana está perguntando até quando que a gente vai ficar ali cuidando deles, né? Enquanto for necessário. No momento, precisam de acompanhamento para sedimentarem as novas disposições de crescimento interior. São plantas frágeis que carecem de cuidados para um saudável desenvolvimento, né? Quer dizer, eles vão ser cuidados enquanto precisarem de auxílio, né? É, nessa fase mais delicada, né? Nessa fase de aprendizagem, né? Nessa fase de mudança. Havia um problema entre o José Domingos e o Dr. Vinícius, que agora já está melhorando, né? Com o carinho dele, né? Do Dr. Vinícius para com o José Domingos. Então ele está, devagarzinho, está mudando o sentimento dele. Então tudo isso é progressivo, né? Então nessa fase mais difícil, muitas vezes a assistência ela se mostra mais assídua. Depois, uma fase de maior calmaria, né? Então aí já eles têm cuidados também, né? A gente viu que tem um espírito ali protetor da família e tal. Então eles têm cuidados, eles não estão abandonados, não vão ficar abandonados. Mas esse cuidado extra que estão recebendo, esse cuidado ele vai mudar ao longo do tempo, né? Nós sempre somos cuidados pelos espíritos amigos, né? Só que vai mudando a forma como esse cuidado é disponibilizado para todos nós, né? Como temos outras atividades a desenvolver, serão designados servidores do nosso plano para fazer esse acompanhamento no dia a dia. Caso surja algum imprevisto, seremos avisados. Quer dizer, até nesse período agora mais delicado, não serão propriamente eles que irão cuidar da casa lá da Marilda, do José Domingos, né? Eles vão designar alguns trabalhadores que vão estar ali prestando esse socorro nas necessidades mais urgentes no dia a dia. Se acontecer algum imprevisto, aí eles serão comunicados, né? Todavia, não podemos perder de vista que a nossa ação, como não ignoram, deve respeitar o livre-arbítrio de cada um. A linha divisória que separa a sugestão que emitimos da ação que empreendemos é, em muitos casos, bastante tênue. O desrespeito do nosso desejo de fazer o melhor, ou desculpa, perdão, pessoal. A despeito do nosso desejo de fazer o melhor, não podemos decidir por nossos irmãos encarnados. Então aqui uma coisa muito importante, uma coisa realmente interessante e muito importante aqui, que é
o respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tá? Isso é extremamente importante. Os espíritos respeitam muito isso. Por quê? Porque primeiro, eles não querem violentar a liberdade de ninguém. Porque eles também gostam, eles também prezam e necessitam da liberdade deles para crescerem, para se desenvolverem, para escolherem o melhor caminho para eles. Então, do mesmo jeito que a gente gosta de ter liberdade, de ter o exercício do nosso livre-arbítrio, nós também devemos conceder isso aos outros. Né? Então, liberta, né? Liberta você e liberta os outros também. Viva e deixe viver. Né? Viva a sua vida, faça as suas escolhas e deixe os outros também fazerem as escolhas deles. Né? É lógico que quando a gente é pequenininho, nós estamos com o nosso desejo muito submetido aos pais. Né? Isso é natural. Por quê? Porque a criança ainda não tem o discernimento, a razão estruturada para discernir com o acerto que ela precisa, né? Para fazer as escolhas dela. Então, as crianças estão muito subordinadas ao desejo dos pais nos primeiros anos. Conforme ela vai adquirindo a consciência, o discernimento, a capacidade de escolher, então ela vai se tornando cada vez mais dona das suas escolhas. Né? E cada vez mais ela vai afirmando a sua vontade, né? De modo que os pais precisam compreender também, né, a vontade e as escolhas, né, que as crianças começam a fazer, que os adolescentes começam a fazer, que os jovens começam a exercitar. É muito importante isso. Aliás, isso é fundamental para a estruturação da nossa identidade. Tá? Nós precisamos de percebermos qual é o nosso desejo. A Joana de Ângeles fala que esse é o primeiro aspecto a ser considerado na estruturação da nossa identidade, desde pequenininho, né? Desde que a gente nasce até ao longo da vida, né? A percepção do desejo. A percepção do desejo, das nossas necessidades e a busca pela satisfação dessas necessidades e as sensações físicas. Né? Quer dizer, a percepção do desejo, a busca pela satisfação das nossas necessidades e as percepções físicas. Ela diz que esses três aspectos estruturam a nossa identidade, quem nós somos. Tá? Então, para que nós também espiritualmente, né, a gente possa dizer assim, a gente possa se estruturar em termos de quem somos também, sermos responsáveis pela nossa vida, é muito importante que nós exercitemos o livre-arbítrio. Então, um segundo aspecto, os espíritos não querem violentar a nossa vontade, né, para que seja fruto do nosso desejo, do nosso querer, das nossas percepções, o que precisamos. Né? Não que em alguns momentos eles não imponham, sim, né? Quando nós vamos reencarnar, existem aspectos da nossa reencarnação, existem reencarnações compulsórias. Por quê? Porque às vezes o espírito ainda não tem condição de fazer as suas escolhas com acerto. Então existem as reencarnações onde os espíritos superiores, como aquele pai que cuida de uma criança, então ele nos coloca naquela situação que a gente precisa para evoluir, para aprender, né? Ok, isso existe. Agora, quando nós estamos aqui vivendo a nossa vida, né, é o campo de lutas, de provas de cada um de nós, os espíritos respeitam ao máximo as nossas escolhas, porque é onde o nosso livre-arbítrio pode se manifestar. Né? Nós só crescemos com o exercício do nosso desejo. Nós só evoluímos, nos desenvolvemos no exercício do nosso desejo. Por quê? Porque se eu abro mão do meu desejo, eu começo a fazer o desejo do outro, né? Então eu não escolho, né? Eu faço o que o outro escolhe, né? Eu faço como o outro escolhe. O que acontece? Depois eu me eximo também da responsabilidade.
Aí eu falo, ó, você deu errado, a culpa é do outro, eu fiz o que o outro falou, o que o outro escolheu para mim. Né? Aí eu me eximo da responsabilidade. Então o exercício da escolha, o exercício do desejo, ele está diretamente relacionado com a responsabilidade pelos nossos atos. Vocês compreendem? Está diretamente relacionado a nos sentirmos responsáveis pela nossa vida, construtores da nossa vida. Nós não devemos abrir mão do nosso desejo. Não devemos abrir mão das nossas escolhas. Né? Então é um exercício que devemos fazer. Logicamente a gente vai aprendendo a fazer escolhas, né? A exercer a nossa vontade de uma forma cada vez mais segura, cada vez mais com discernimento, com compreensão. Tá? É um exercício. Exercício requer experiência, aprendizado, estudo, não é, pessoal? Então, mas é uma coisa que nós precisamos fazer. Os espíritos respeitam muito isso. Né? Então, eles querem o melhor para nós, né? Como está se dizendo aqui. Só que nem sempre nós estamos querendo o melhor para nós. Né? E a Joana de Anjos até fala que nós temos que querer com acerto. Né? No livro Plenitude. Né? Então, nós temos que querer acertadamente. Às vezes a gente quer, mas a gente não quer como a gente deveria querer. Então nós estamos querendo coisas erradas, né? Mas aí a vida vai nos mostrar que está errado. Então a gente vai querendo e buscando coisas erradas, aí a gente sofre o resultado dessas coisas erradas e a gente começa a escolher com acerto, de forma mais acertada. Né? Então, aí também há o aprendizado. Né? Alguém, alguma dúvida aí? Está dando para ouvir bem, pessoal? Tá ok o som? Qualquer coisa aí diferente, vocês me avisam, viu? Hoje a gente está usando aqui outro canal, né? Ok? Muito bem. Às vezes os espíritos veem, eles veem a vaca indo pro brejo, né? Como diz o dito popular, às vezes os espíritos estão vendo que a coisa está indo complicada, né? Eles até gostariam que fosse diferente, mas eles estão vendo que nós estamos escolhendo de forma errada. Eles deixam a gente escolher, tentam nos intuir, tentam nos ajudar, nos inspirar para as escolhas boas, né? Eles tentam, só que nós temos que apurar também a capacidade de ouvi-los. Nós temos que apurar a capacidade de ouvi-los, né? Nem sempre a gente os ouve, né? Da forma como nós poderíamos, né? Tá joia. Viviane sorriu um tanto constrangida. Embora não nos falte vontade, Henrique. Desculpa. Embora não nos falte vontade, Henrique. No meu caso, não raro, tenho que me controlar. A vontade de interferir no livre-arbítrio alheio, né? Como assim interferir? Quando a gente fala, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, né? A gente está interferindo no livre-arbítrio alheio. Né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Né? Porque se a gente fala, faça isso, a pessoa faz e dá errado, ela coloca a culpa na gente. Eu fiz o que você falou, deu errado. Se dá certo, ela fica querendo mais que a gente continue direcionando ela, a pessoa. Né? Então é uma faca de dois gumes. Né? Se dá errado, a culpa é nossa. Se dá certo, a pessoa fica criando uma dependência conosco. Vocês entendem? Então ela continua buscando sempre aquela direção e ela não busca a consciência dela. Que é os espíritos fazem isso com a gente. Eles remetem a gente mesmo para que a gente tente achar as soluções que já estão em nós. Sempre que a gente começa a querer transferir responsabilidade para eles trazem de novo para nós. Né? Então você faz uma pergunta, os espíritos, né, tentam devolver aquilo para nós, o que a gente sente, o que a gente quer. Né? Então isso é importante, porque muitas vezes alguém
alguém pergunta uma coisa para nós, a pessoa só quer que a gente confirme o que ela já quer, o que ela já gosta, o que ela quer fazer, e ela quer que alguém autorize, quer que alguém assine embaixo para depois ela poder se eximir da responsabilidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a pessoa quer, né, se separar, por exemplo, do marido, da esposa, né? Mas a pessoa não tem coragem, ela né? Aí se ela vai nos perguntar, a gente fala, separa. Pronto. É o que a pessoa se sente autorizada já para fazer aquilo que ela não estava encorajada a fazer. Só que muitas vezes depois ela coloca a responsabilidade em nós. Ela, a família, todo mundo coloca a responsabilidade em nós. Então é muito delicado isso, né? Por isso que nós podemos ajudar as pessoas a refletirem, a abrir as possibilidades que a pessoa não está vendo. Vamos analisar os vários aspectos, positivos, negativos, de cada ação, né? Agora, evitar direcionar para a pessoa o que fazer, né? Por quê? Porque depois a pessoa ela fica gerando uma dependência, né? Ela não exercita a capacidade dela de discernir, né? Cada um de nós tem um grande potencial. Precisamos começar a usar o potencial que temos, né? Para encontrar as nossas respostas e não apenas receber respostas prontas, né? Muitas vezes a gente, a Lidiane está colocando, então não devemos dar conselhos, né? Então, Lidiane, aí é o que eu estou falando, a gente precisa tomar muito cuidado, é lógico que todos nós queremos nos ajudar uns aos outros, mas evitar dar essas diretrizes comportamentais para as pessoas, dizendo o que elas devem fazer. É que os conselhos que a gente dá, vamos dizer assim, é que é muito amplo esse negócio de conselho, né? As conversas que a gente tem com as pessoas, nós devemos ajudar as pessoas a, a remetê-las a elas mesmas, a elas se auto-perceberem, né? A elas se auto-perceberem. Podemos ajudar fazendo perguntas a elas. Então as pessoas vêm necessitadas, aflitas, tal. Então como é que você está se sentindo? Ah, eu estou assim, estou assando. O que que aconteceu? Ah, né? Ah, o que que eu tenho que fazer? O que que você acha que eu tenho que fazer diante dessa situação? Você fala, olha, o que que você gostaria de fazer? O que que você, diante disso, o que que você pensava em fazer? Ah, eu pensava em dar mais uma chance, né? Vamos pensar assim, já que eu falei de separação. Ah, eu queria dar mais uma chance. Então, é uma possibilidade que você tem. Você se sente bem com essa mais uma chance. Por que que você quer dar mais uma chance? Você se sente bem com isso, né? Então, tem muita gente que já gosta de, faz tal coisa, não faz tal, né? E a gente também tem que se segurar muitas vezes para não ser diretivo, né? A gente tem que se segurar, né? É, mas é assim que os espíritos fazem, né? Os espíritos superiores eles agem de uma forma muito cuidadosa para que nós possamos devagarzinho compreender, achar as nossas verdades, as nossas respostas dentro de nós, nos livros, né? No contato com Deus, com a nossa consciência, tá? Então é por aí, né? É, deixa eu ver aqui. Eu acho que todo mundo fala assim, olha, leia, né? Tome um passo e tal, todo mundo é isso. São orientações que a gente dá às pessoas que estão precisando, né, pessoal? Você não quer ir no centro comigo hoje e tal, né? Então é lógico, isso tudo são coisas que a gente faz, né? Respeitando sempre o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa falar, eu não gosto muito de centro, não gosto de. Aí você não vai ficar forçando a pessoa. Então, respeito ao livre-arbítrio, né? Então, a pessoa está colocando um limite para as situações que ela aceita ou não, né? Então, nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar, né?
Então, muitas vezes, Lidiane, a gente gosta de ficar sendo diretivo, é, às vezes porque a gente acha que desse jeito a gente está demonstrando conhecimento, a gente está demonstrando o nosso poder de influenciar a pessoa, o poder de, né, de mudá-la, de transformá-la e tal. Né? E às vezes até passando por cima do livre-arbítrio da pessoa. E a pessoa às vezes começa a fazer o que a gente quer e não o que ela queria. Mas ela vai até um certo ponto. Né? Até a hora que ela começa a perceber que não é, que ela está entrando numa situação que não é do que ela queria de verdade, mas ela está querendo nos agradar. Né? E não agradar a si mesma, e não seguir o que o seu coração está pedindo. Né? Então é uma coisa para a gente tomar cuidado. Né? Certo? Então vamos lá. É, então a Viviane disse, sorriu, né? Falou, embora não nos falte vontade, né? De ficar interferindo na vida de uns dos outros. Né? No meu caso, não raro, tenho que me controlar. Como desencarnados, possuímos uma visão mais ampla e diferenciada das situações e dos fatos, o que os encarnados não têm. Muitas vezes vemos que estão agindo errado, tentamos ajudar, mas nem sempre nos ouvem. Como fazer? Né? É o que a Viviane está questionando para o Henrique, né? A Elizabeth, é uma responsabilidade muito grande dar conselhos quando a pessoa só quer confirmar as escolhas que ela já fez. É, ela quer que a gente assine embaixo, né? E muitas vezes até para fazer coisa errada, né? A gente precisa tomar cuidado para tomar decisões erradas. Então, essa responsabilidade, pessoal. Ah, eu devo casar ou não devo casar? O que você acha, Alexandre? Estou em dúvida se eu amo meu noivo ou não amo. Se eu devo casar ou não devo. Será que eu caso ou será que eu não caso? Ai, Jesus amado. Não é? Aí você fala, ai, casa sim, né? Ou então você fala, não, Deus me livre, você vai casar com aquela pessoa. Vai saber o trabalho que deu para os espíritos juntarem as duas pessoas, noivarem, casarem. Vai saber o trabalho que deu, né? Aí vou eu lá falar, eu acho que se fosse você eu não casava não. Já pensou o compromisso que eu estou assumindo? Né? O problema que eu estou criando para a espiritualidade e para o casal, muitas vezes faz séculos aí que estão precisando juntar, né? Estão precisando se aproximar, e mesmo com dificuldade, mas os espíritos estão lá, não, vamos sim que vai dar certo, vocês estão precisando, né? E vai a gente lá e mete o dedão lá e fala para não casar, né? Ou então fala para casar, né? E a pessoa está fazendo uma escolha errada, né? E a gente vai ficar assinando embaixo. Então, são situações muito delicadas, né? Principalmente quando envolve afeto, né? Questões familiares, né? Cada um deve fazer as suas escolhas. Aí que tá, Rosarinho. Cada um deve fazer as suas escolhas. E não eu ficar metendo o dedão na vida dos outros. Essa que é a questão, entendeu? Esse que é o desafio. Ou então o casal está querendo separar, quer porque quer separar e você percebe que, né? Não, porque tem que ficar junto, e aí começa a falar que tem que ficar junto, porque, né, eu acho que eu vou resolver o problema do casal, o centro vai resolver o problema do casal, porque tem que ficar junto, não vamos fazer uma desobsessão. Tá, muitas vezes pode ajudar, conversa com um espírito aqui, outro ali, aplica um passe, conversa com um, com o outro, ajuda, até resolve às vezes o problema, mas nem sempre, pessoal. Até porque os próprios interessados já decidiram, já. Então não sou eu que vou querer manter uma coisa, né? Para provar que eu tenho poder de manter o casal junto. Isso não é por aí. Aí eu começo a me intrometer indevidamente na vida dos outros. Às vezes não são os dois que querem separar, é um só, mas basta um para separar, né? Então se a pessoa está querendo, quem sou eu para querer me intrometer na vida do casal ou de uma pessoa que está querendo separar, não é?
Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, frequentemente, são os nossos autoritarismos, né? É a nossa vontade de controlar a vida alheia, que faz com que a gente entre nessas situações delicadas e comece a dar palpites indevidos, né? Então a gente deve sempre remeter as pessoas a elas mesmas. Como é que você está se sentindo com isso que ocorreu, com essa situação, com o que a pessoa fez? Como que você está vendo isso, né? Então a gente vai ajudando as pessoas a analisarem a situação, não decidindo por elas, né? Então a Viviane está dizendo, mas nem sempre eles nos ouvem, como fazer, né? Aí resposta, se utilizamos todos os recursos à nossa disposição sem resultado, deixá-los bater a cabeça é a única opção. Porque a gente tentou ajudar, os espíritos tentam nos inspirar, né? Para o melhor, para as melhores soluções, porque eles sabem da nossa programação, eles sabem do que é melhor para nós. Então eles nos inspiram, tentam conversar com a gente à noite, analisar junto conosco o que a gente mesmo planejou lá no plano espiritual. E chega aqui a gente esquece. Eles tentam nos lembrar do que a gente planejou, do que a gente aceitou, do perdão que a gente tinha dado, tal, né? Aí chega aqui acordados, nós temos que fazer as nossas escolhas. Né? Será que nós vamos seguir aquilo que fomos orientados, que refletimos no plano espiritual durante a noite, que os espíritos estão nos inspirando? Não sei, os espíritos também não sabem. Vai depender do meu livre-arbítrio. Vai depender do meu livre-arbítrio. Né? Então, aí é onde cada um de nós vai fazendo as suas escolhas. E a nossa vida vai sendo resultante das escolhas que nós vamos fazendo, boas ou ruins. Né? Mas se a gente faz escolhas ruins, a gente sofre os resultados e vai aprendendo também. Então, né, a gente só dá um pouquinho mais dá um pouco mais de volta, né? Então, às vezes acaba um destruindo o outro, né, Beth? Às vezes, por exemplo, o casal está determinado a separar, mas fica lá mantendo um relacionamento que não se aguenta mais, um fica destruindo o outro, fica aquele relacionamento patológico, né? Doentio, que não anda nem desanda e não busca ajuda, né? Então mas cabe ao casal decidir. Cabe ao casal decidir. Né? A mulher lá apanha do marido, o marido bebe, faz isso e apronta, não sei o que lá, mas a mulher está lá, né, firme e quer continuar, e todo mundo pedindo para ela separar, e aquela coisa, né, aquela comoção na família, na cidade, todo mundo, e a pessoa está lá, né, cabe à pessoa decidir. A vida dela, não existem situações que a gente possa avaliar de fora, né? Isso é uma relação da pessoa com a consciência dela, vai saber o que foi nas outras encarnações, vai saber o que ela programou para essa vida. Né? Então é difícil a gente ficar analisando de fora, né? Existe uma relação direta das pessoas com Deus, com a lei divina, com a própria consciência, com o passado, né? Então, com o desejo delas, né? Então é isso aí, né? Então o Henrique disse aqui, né? Então, se nós utilizamos todos os recursos à nossa disposição sem resultado, deixá-los bater a cabeça é a única opção. Só nos resta respeitar seus desejos, afirmou o orientador. Todas as experiências são válidas. Para exercitar o aprendizado, se candidataram a retornar à Terra em novo corpo. O esquecimento do passado facilita-lhes o reequilíbrio diante dos novos compromissos assumidos. Né?
Com o filho, né, pessoal? Com filhos, como é que faz? Você queria decidir tudo pelo seu filho, né? Até uma certa idade você consegue, mas aí a partir de uma certa idade você já não consegue mais. Ele vai impondo as vontades dele, né? Os filhos vão impondo as vontades deles e fazendo as escolhas deles, e você queria que ele fizesse tudo o que você queria. E você acha que está indo para o lado errado, e você acha que está com a pessoa errada. E você acha que não está certo, que o curso que está fazendo não está certo, e que não sei o quê. Não é, pessoal? É complicado isso, né? Então, como é que faz? Né? Aí o respeito ao livre-arbítrio, né? O respeito ao livre-arbítrio dos filhos, quando eles vão adquirindo a capacidade, né, de escolher e vão fazendo valer a vontade deles, né? Na escolha de profissão, escolha com quem eles andam, não é? Com quem se relacionam. Então, isso tudo, com o tempo, eles vão fazendo as escolhas deles. Né? Só que resultados bons ou ruins vão aparecendo. Né? Então, a gente pode ir avaliando com eles esses resultados, o que nem sempre é fácil, porque muitas vezes eles não aceitam avaliar com a honestidade, com a sinceridade devida. Né? Estão vendo que a coisa não está indo bem, muitas vezes não conseguem fazer uma avaliação mais correta, né? Então a Lidiane, né? Às vezes tem que ver eles quebrar a cara mesmo, né? Então, assim como a gente, porque os erros, pessoal, a gente tem a mania de demonizar muito os erros, né? Eu brinco assim, demonizar, é, nunca querendo que o filho sofra, nunca querendo que ninguém sofra. Lógico que a gente não quer, ninguém quer. Só que o nosso equilíbrio emocional, espiritual, faz com que a gente veja às vezes as coisas indo para um caminho que vai gerar sofrimento, mas que você não vê outra alternativa senão deixar, para que depois a gente possa ajudá-lo a achar o caminho melhor. Né? Então, eu lembro sempre daquele caso, né, do espírito muito endividado, falido do passado, que pediu para reencarnar. E aí o, o espírito protetor, o espírito amigo dele, o orientador dele, falou assim, olha, mas você quer reencarnar mesmo? Você está disposto a errar? Olha a pergunta que ele fez. Você está disposto a errar? Ele não perguntou se ele estava disposto a acertar, se ele estava disposto a errar. Por quê? Porque inevitavelmente ele erraria. Inevitavelmente. Como que é reencarnar, pessoal? A gente passa pelo esquecimento, a gente começa pequenininho, a gente vai fazer um monte de besteira na infância, na adolescência, a gente vai batendo cabeça, a gente vai tropeçando aqui, tropeçando ali. Quantos erros moldaram quem nós somos hoje? Quantos erros moldaram quem nós somos hoje? A nossa identidade, o nosso caráter, nossa moralidade, né? Tudo o que envolve a nossa vida. Quantos erros nos fizeram entender como não fazer as coisas, não é? Então, mas a gente continua indo com aquela cultura de demonizar os erros, como se fosse proibido errar. E eu não estou fazendo aqui uma apologia ao erro, né? Entenda-se bem. Né? Só que existe uma grande diferença entre isso que eu estou falando e o ser de perfeitos. Existe uma grande distância entre a nossa realidade e o ser de perfeitos que a gente vive falando o tempo todo. Né? Seja perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ok. A própria Joana de Ângeles fala assim, olha, nós não estamos aqui para sermos perfeitos nessa vida. Nós estamos aqui para nos planificarmos, para nos harmonizarmos. Ou seja, eu estou aqui para pelo menos começar a ser um pouquinho mais equilibrado. Vocês entendem quão distante da perfeição nós estamos? Quer dizer, não adianta a gente ficar muito idealizando perfeição enquanto a gente não consegue fazer coisas muito mais básicas.
como sermos seres humanos que acertam, que erram e que aprendem a lidar com erros também. Né? Então a gente está querendo ser muito perfeito e cobrar da perfeição dos outros, e nós estamos muito longe de vivenciarmos essa perfeição. Né? A gente acaba caindo muito mais num perfeccionismo do que numa perfeição real. Né? Então, se a gente pelo menos começar a ser um pouco mais humano, nos colocarmos no lugar uns dos outros, olharmos, né, com os olhos do outro, né, sabermos ter uma flexibilidade na nossa vida, já ajudaria bastante. Né? Aprendermos a conversar, aprendermos a dialogar, a nos conhecer, né, mais profundamente uns aos outros. Quando errarmos, aprendemos a dar risada da gente mesmo. E fala, puxa vida, ó, desculpa, pisei na bola. Não é? Vocês acham que isso ajudaria? Eu acho que sim, não é? Então, assim, a gente fica com essa coisa assim de medo de errar, né? Medo de errar, medo de fazer, medo da opinião dos outros, mas aí se der errado. Se der errado, a gente muda e tenta acertar, não é? Então, isso tudo não é tão difícil assim. Né? Fazer escolhas, ser responsável pelas próprias escolhas, assumir a responsabilidade, não é tão difícil. É só a gente ter humildade também para perceber quando os erros acontecem, pedir desculpa, tentar reconstruir as coisas, tentar refazer, tentar arrumar, né? E seguir adiante, né? Seguir adiante. Não ficar preso aos erros, fixado aos acontecimentos negativos. Ter compaixão, né, Lidiana? Exatamente. Tá? Então, se pelo menos a gente fizesse isso, já seria de grande auxílio. Né? A nossa convivência seria bem melhor e nos sentiríamos, né, bem melhores conosco também. Né? Sem termos que transferimos responsabilidade para os outros, né? E também sem ficarmos acusando os outros pelos erros, né, que venham a ocorrer. Né? Então, continuando aqui. Né? O esquecimento do passado facilita-lhes o reequilíbrio diante dos novos compromissos assumidos. Né? Que a gente esquece do passado, então isso facilita a gente começar de novo, né? Reconstruir a nossa vida. Nesse aspecto é uma bênção. Né? As vivências anteriores e os conhecimentos acumulados servirão de base, surgindo-lhes em forma de intuição e esclarecendo-lhes como agir em face dessa ou daquela situação. É verdade, né? Quer dizer, o nosso aprendizado não é feito apenas em cima do que a gente aprendeu propriamente nessa vida. É também. Mas em cada fase da nossa existência, nós vamos abrindo gavetinhas dos arquivos do inconsciente. Então, em cada fase da vida, não é só o aprendizado que nós temos aqui na matéria, mas é o acesso ao conjunto de experiências que nós já vivemos. Em cada fase da vida, nós vamos abrindo gavetinhas diferentes. E essas gavetinhas vão surgindo coisas muito importantes. Há alguns problemas, muitas soluções também, muitas tendências boas, muitas vocações, muitas experiências já vivenciadas. Né? É o patrimônio do espírito que vai aparecendo devagarzinho. Né? A Rosarinho está dizendo, sou resistente a mudanças. Será por isso que de 10 em 10 anos surgem mudanças enormes na sua vida, né, Rosarinho? Pode ser, né? Quando a gente resiste muito à mudança e nós fazemos algumas mudanças, né, que a gente percebe que precisa, a vida se encarrega de fazê-las por nós, né? Ela acaba nos levando para onde a gente precisa, né? Deixa eu ver aqui.
Se tomarem a decisão errada, sofrerão as consequências, né? Então, as experiências anteriores que nós já temos, elas são base para as escolhas que vamos fazer no presente também. Junto aos conteúdos do passado com os fatores, as informações do presente, e nós podemos avaliar, né, fazemos as nossas escolhas. Se a gente escolhe errado, né, a gente bate cabeça um pouco, mas vai servir de experiência também. A gente vai ter as consequências, né? Que não são castigos, não são penas, não. São apenas consequências. Sempre há consequências, né? Se eu descuido do meu... Se eu começo a beber demais, o meu fígado começa a dar problema. Os rins ou qualquer outra parte, né? Se eu fico às noites, nas noitadas, né? É, né? Sem conseguir dormir, sem querer dormir, né? Uma vida meio desregrada, eu começo a imprimir certas mudanças no meu corpo, no meu sistema nervoso, né? Em que eu vou ter determinadas dificuldades, né? Você sempre tem consequências. Se você come demais, você pode ter problemas, né, gastrointestinais, né, o desgaste excessivo dos órgãos, antecipadamente. Então a gente sempre tem consequências, né? Se a gente briga muito com os outros, se irrita com facilidade, aí fica de dor em dor de cabeça toda hora, né? Então, quer dizer, são consequências do meu aspecto emocional também, né? São decisões erradas que a gente vai tomando, né? É, se tomarem a decisão correta, desculpa, um bem-estar íntimo lhes advirá pela paz da consciência resultante do dever cumprido, né? Então, a gente tem que perceber essas coisas, ajudar os filhos, né, a perceberem essas coisas, né? Como que você se sente quando você faz tal coisa, né? Quando você mente, quando você pega o que não é seu, quando você... Quer dizer, como que você se sente quando você faz isso, né? Então, são coisas que, quando a gente faz alguma coisa que está fora de uma atitude correta, aquilo tem repercussões morais em nós, na nossa consciência, né? Então, facilmente a gente vai percebendo o que é certo, o que é errado, né? É só a gente ir se observando nas reações que a gente tem. Quando a gente faz o bem, por exemplo, né? Quando você dá alguma coisa para alguém, conversa com alguém de uma forma boa, né? Positiva, ajuda a pessoa, a gente se sente bem, né? Gera um resultado muito positivo, porque a gente se sente uma pessoa boa. E é importante que a gente se sinta uma pessoa boa. Ah, Alexandre, mas isso é vaidade, você não pode se sentir uma pessoa boa. Aí, o que é bom? Eu me sentir mal? Me sentir uma pessoa má? Isso é que é bom? Né? Ah, mas é orgulho, é vaidade. Não, pessoal. É fundamental a gente se sentir uma pessoa boa. Ah, mas quer dizer que você é perfeito? Não. Quer dizer que pelo menos eu estou cultivando sentimentos bons. Estou procurando fazer coisas boas. E é bom a gente se sentir uma pessoa fazendo coisas boas. É bom, faz bem a gente se sentir, a gente fazer o bem, né? Faz bem pra gente a gente fazer o bem. Não é? É simples, né? Eu sinto que eu tenho um monte de coisa para melhorar, mas pelo menos eu me sinto bem comigo, porque eu tenho conseguido ter boas atitudes. Essas boas atitudes me fazem me sentir uma pessoa boa, né? Então, assim, são coisas que a gente vai cultivando, né, devagarzinho, e isso vai harmonizando a gente com a gente mesmo, né? E com a vida ao nosso redor. Ok? É, deixa eu ver o que mais aqui. Lutas e vitórias fazem parte do trajeto que nos conduzirá à perfeição ao longo das encarnações, né? Sim, né?
O caminho, porém, é escolha nossa. Né? O caminho, se vai demorar mais ou menos, aí é escolha nossa. Aí são as, as várias opções que a gente tem aí, né? Henrique fez uma pausa que não tivemos a coragem de quebrar, imersos em nossos pensamentos. Retomando a palavra, o instrutor considerou: o caso Morgado caminha de forma satisfatória. Assim iniciaremos o trabalho com outro grupo. Amanhã, no mesmo horário, estejam aqui. Partiremos para a crosta. Né? Eles vão começar o caminho com outro grupo agora. Eles vão começar a, né? Vamos ver um outro caso aí, provavelmente, né? Depois da prece de encerramento das nossas atividades, nos despedimos. Estávamos ansiosos para saber o que nos reservava o dia seguinte. No horário de sempre nos reunimos. Outra equipe sairia na mesma hora. Desse modo, nos fariam companhia. Após as orações de costume, nessas ocasiões, quando suplicávamos o amparo divino para nossas tarefas, partimos. Né? E aí nós vamos entrar, pessoal, no próximo caso, né? Na semana que vem nós vamos continuar. Já estamos aí quase na nossa hora, né? Aí na semana que vem nós vamos ver o que acontecerá nesse novo caso aí, né? Vamos entrar num outro contexto aí de personagens para que a gente possa aprender um pouquinho mais, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade recebida de podermos estudar e estarmos juntos. Abençoa todos os encarnados que estão ligados a nós neste momento, todos os irmãos que estão sofrendo. Abençoa também os espíritos necessitados, aqueles a quem fizemos o mal um dia, mesmo que não nos lembremos, eles se lembram, e se estão próximos a nós, é porque nós, de algum modo, lhes devemos algo. Que nós possamos pagar com amor, que possamos pagar com trabalho, com ajuda, com oportunidades, que nós possamos lhes dar. Abençoa, Senhor, a nossa noite, para que ela seja proveitosa, para que estejamos juntos novamente e continuemos os nossos estudos e práticas, para que nos aperfeiçoemos ao longo do tempo. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Todos que participaram aí, a Lidiana Favarito, a Beth, Rosarinho, a Lidiane, Cristina, o Fernando, a Adriana, a Rossana, a Tânia, todo mundo aí que está aí com a gente, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, né? E semana que vem estaremos juntos novamente. Lembrando que é, no domingo, né, teremos nossos estudos às 10 horas. Todos estão convidados também, tá? Um abraço a Carmen, a Vilma, a Kátia. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um beijão.